Nosso projeto, ele é composto por um sensor de temperatura, que é o DTH11. A gente manda o sinal desse sensor para um Arduino. Aqui na porta 2 chega o sinal do sensor. Dentro do Arduino a gente processa essa informação. O sensor ele manda umidade e temperatura, mas aqui a gente está usando só o valor da temperatura. A gente vai fazendo as leituras do sensor, pegando as informações que a gente recebe de temperatura, e a gente monta uma pilha aqui dentro do Arduino com essa informação. Então, no começo do meu software, para facilitar pra gente, eu povoei essa pilha com 25 graus Celsius, toda ela. Então, a primeira temperatura média que a gente recebe é 25 graus. A partir do momento que ele começa a ler, a gente vai colocando na última posição a leitura atual. Então, eu coloco na última posição a leitura atual e faço o cálculo da média, sendo que para a temperatura atual entrar na tabela de médias das temperaturas, né, na qual vão ser calculada a média, ela precisa ter no máximo uma variação de 20% para mais ou para menos do valor que eu tenho de média. Então, se a minha temperatura atual for muito acima ou muito abaixo da temperatura ambiente, eu não consigo incluir ela na pilha. A partir disso, então as temperaturas atuais vão entrando na pilha. Segundos depois que o sistema está ligado, eu já tenho só temperaturas atuais e eu estou calculando a média a partir disso. É o que esse Arduino aqui faz. Então ele recebe a temperatura, processa ela, me devolve um valor de temperatura atual e de temperatura média. Isso eu mando para o meu outro Arduino. A princípio, a ideia era mandar essa informação via fibra, mas a gente montou o circuitinho do emissor e receptor, mas não sei exatamente porque a fibra ela não consegue transmitir esse infravermelho com intensidade o suficiente para cá pro receptor, para eu conseguir identificar isso e mandar para o outro Arduino. Então a gente fez vários testes. Se a gente coloca um espelho aqui em cima, a gente consegue mandar do emissor para o receptor e chega a informação do lado de lá. Mas com a fibra eu não estou conseguindo fazer isso. Tirei umas fotos. A intensidade de luz que chega aqui do outro lado da fibra, ela é muito pequena e o receptor não consegue identificar isso. Então a gente usou um cabinho normal mesmo aqui do TX do Arduino, nosso Arduino principal, mandando ele para cá pro RX do nosso Arduino secundário. Aqui é só uma plaquinha que a gente usou para fazer umas barrinhas de 5 volts e terra, para poder distribuir para as outras placas. Aqui do Arduino, ele tem duas funções, né? Ele recebe a informação lá do outro Arduino de temperatura atual e temperatura média, e ele envia essas informações para o display. Então a gente escreve lá no display qual que é a temperatura que ele está lendo agora e qual é a temperatura média. E outra função que ele tem também é controlar a velocidade do nosso motor. Nessa outra placa a gente recebe a alimentação da fonte, que é 12 volts. A gente colocou alguns filtros aqui porque estava com muito ruído. O nosso motor, quando a gente liga ele gera um ruído.
e estava interferindo no restante do circuito. Então a gente precisou colocar aqui um indutorzinho, alguns capacitores, para poder melhorar o nosso sinal. Aqui também tem um potenciômetro. A partir desse potenciômetro, eu mando o sinal, esse potenciômetro, eu mando o sinal para o Arduino. Dentro do Arduino, eu converto esse sinal, na verdade, eu remapeio o sinal do potenciômetro, que ele chega numa porta analógica minha. Eu remapeio ele para poder mandar esse sinal. Do PWM, eu mando para o motor, para controlar a velocidade do motor. Então, conforme a gente varia o potenciômetro, a gente varia a velocidade do motor. E isso a gente mostra também no display. A gente manda o PWM para o motor girar, o motor devolve para a gente um cabo de feedback. Esse feedback vem para a plaquinha também do Arduino. Esse sinal que a gente recebe não é um sinal linear, mas para facilitar também, a gente fez uma aproximação linear desse sinal. Então, no comecinho, quando a velocidade é bem baixinha, a gente não tem precisão, mas a partir de 400 RPMs a gente já consegue tratar o sinal de feedback como um sinal praticamente linear, então a gente tem uma boa resposta. Então aqui, quando o motor está bem devagarzinho, a gente recebe valores negativos, valores esquisitos, mas a partir de 400 a gente já consegue uma precisão melhor, bem próximo do real, da velocidade real. E o nosso motor vai até aproximadamente 300 RPM. Por algum motivo, o próprio ruído que vem do motor, ele dá uma bugada aqui no nosso display, mas a gente conseguiu deixar de um jeito que é visível. Aqui a gente pode ver que eu liguei o ventilador e a temperatura diminuiu. E aqui a nossa temperatura atual é diferente da nossa temperatura média. Mais um pouquinho, conforme for calculando, for inserindo temperaturas novas, tende a igualar, né? A temperatura atual fica a mesma da temperatura média. Uma leitura, a temperatura atual está 20, a temperatura média está 20,30, agora a temperatura atual, a temperatura média já está 20,20, mas algumas vezes que ele calcular, essa temperatura média vai ser a atual. Então é isso, a ideia foi usar o ventilador para resfriar o ambiente e a gente conseguir sentir isso no sensor, mas a gente pode também, ao invés do ventilador, desligar ele. E aí, soprando ar quente, ele já começou a subir de novo a temperatura. Então agora a temperatura atual é 23, a temperatura média é 20. E aí vai começar a acontecer o contrário. 29, temperatura atual. Temperatura média 20,3. Conforme ele for inserindo as temperaturas atuais na pilha e recalculando a média, o valor da média vai subindo. Aqui embaixo é só um contadorzinho que a gente colocou para a gente conseguir ter certeza que ele está atualizando. Então, toda vez que ele consegue interpretar a informação que ele recebeu da serial, a gente incrementa o contador, mostra e incrementa o contador. Assim a gente tem certeza de que ele está passando por todas as partes da lógica e que a informação que a gente está recebendo, está mostrando, realmente veio da serial. Aqui tem vários outros detalhezinhos de placa, a gente precisou usar uns amplificadores,
A gente precisou fazer uns filtros, mas é isso aí. No final, a gente conseguiu cumprir a missão, que era receber em um Arduino a informação do sensor. A partir dessa informação, processar ela, fazer um cálculo e a partir depois desse cálculo, enviar para um outro Arduino via serial. A ideia era usar a fibra, felizmente não funcionou, mas com um cabinho normal a gente conseguiu receber essa informação via serial e mostrar ela no display. A gente saber que a gente recebeu a informação inteira, eu mando esse símbolozinho de início de pacote e mando o símbolo de final de pacote. E aí eu sei que eu recebi a informação inteira, rodo meu contador. Aqui. Temperatura atual 20, temperatura média 22,20. Recebi meu símbolo de final de pacote, rodo meu contador. E é isso. Se a variação da temperatura lida for mais do que 20% a mais ou a menos, né? Ele mostra essa falha de temperatura fora da faixa. Vou mostrar aqui em cima quando isso aconteceu. Então a temperatura era 24 e aí eu soprei ar quente e a temperatura lida aqui passou para 30, 31, subiu muito e aí ela começou a dar falha de temperatura fora da faixa e aí a média ela não altera. Então toda vez que a temperatura atual for 20% a mais ou a menos do que a média, ele não recalcula a média, ele descarta a temperatura que ele deu. Então, é isso aqui. A partir do momento que esse valor de temperatura está baixo, então o 27, ele está ali naquela faixa de 20%, de 22,5. Então, ele é uma temperatura aceitável. E aí ele passa a fazer parte aqui da pilha. Então 27, beleza, entra aqui na pilha. Se for muito maior, né? Se for acima dos 20%, ele mostra a falha de temperatura fora da faixa.